Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados padres, queridos romeiros de Nossa Senhora da Abadia, cada dia Deus tem uma palavra para nos guiar, para nos orientar. Por isso é bom e salutar aquelas pessoas que participam de missa diária, principalmente pela manhã. Tem muitas comunidades que têm missa pela manhã, a pessoa vai à missa, celebra e depois vai para o seu trabalho. Ela já vai alimentada espiritualmente com aquilo que Deus quer falar para ela hoje e para que ela possa viver. E de forma especial, dentro da Romaria de Nossa Senhora da Abadia, o que não falta é missa, para que nós possamos escutar a palavra e, ao mesmo tempo, obedecer esta palavra, como nós escutamos no Evangelho do domingo passado, quando Deus disse aos discípulos de Jesus: escutai o que ele diz. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, só apenas um pequeno contexto. Jeremias, juntamente com o povo, estava vivendo na pior época da vida deles. Eles estavam no exílio, eles estavam na escravidão, eles estavam sofrendo. E geralmente, quando a pessoa está sofrendo, ela começa a clamar a Deus, e não só a clamar. Faço também menção à primeira leitura de domingo. Às vezes começa a murmurar: onde está Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não vai intervir? Não vai fazer um milagre? Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa na hora que eu quero. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um tempo para cada coisa, e o milagre de Deus, ele não está anexado ao meu horário, mas o horário dele, o tempo dele. O que resta para nós? Aprendemos a confiar. O povo ficou 400 anos no Egito. O povo ficou 400 anos na Babilônia, 300 anos na Babilônia. E Deus nunca abandonou o povo, porque Ele mandava profetas. E por que Ele mandava profetas? Para que pudessem, então, animar o povo, para que o povo não pudesse desanimar e ele continuar a caminhada. Enviou, então, Jeremias, que, diga-se de passagem, aqueles que puderem ler o livro de Jeremias, o tanto que esse profeta sofreu antes do povo ser exilado, até ser colocado
dentro de uma cisterna, onde só havia barro, e ele ficou ali por semanas, sem comer e sem beber, porque ele profetizava dizendo: olha, ou muda de vida, ou a nossa nação será destruída. E agora, quando ele estava vivendo também dentro do exílio, o povo já estava reclamando, dizendo: olha, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou. E o Senhor fala pela boca do profeta: amei-te com amor eterno. Deus está dizendo: não te abandonei. Foram vocês que saíram da minha presença. Foram vocês que me deixaram. Foram vocês que me trocaram. Foram vocês que preferiram a falsos deuses. Eu vos avisei. Eu mandei profetas. Eu falei pela boca desses meus filhos, os profetas, mas vocês não me escutaram. Gente, Deus não castiga. Às vezes, quando a gente era pequeno, a gente fazia alguma coisa que era errado, os nossos pais diziam assim: não faça isso não, porque Deus... Não faça isso não, porque Deus... Desculpa, mas essa catequese está errada. Desculpa, mas não é assim. Porque nós estamos ensinando a criança a ter medo de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que nós fazemos, nós temos que pagar pelas consequências. E nós não podemos ser injustos e colocar a culpa em Deus. Eu estou sofrendo porque eu fiz isso. Deus está me castigando porque eu fiz isso, aliás. Não, eu estou sofrendo, eu estou pagando. Né? Aí você fala assim: padre, e uma doença? A gente não faz nada para ter doença. Diante da doença é necessário ter fé. Por quê? Se Deus permite que passamos por uma provação de doença, é para a nossa santificação. Não foi Deus que enviou o câncer, não foi Deus que enviou qualquer outro tipo de doença, mas Deus permite para que nós possamos nos santificar. O nosso desejo é o céu, é estar junto de Deus. Se a doença for me aproximar de Deus, bendito seja Deus. É claro, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter uma doença terrível. Mas se Deus permitir, utilize dessa doença como uma ponte para te levar mais para perto de Deus e não para te afastar de Deus. Quantas pessoas que ficam muitas vezes brigadas com Deus diante de coisas, doenças, situações que acontecem na sua vida. Tem pessoas que às vezes só participam da missa no Muquem. Tem pessoas que às vezes até deixaram de ir no Muquem porque a Nossa Senhora não me atendeu. Eu fiz uma promessa, pedi tanto a Deus e Deus não me atendeu. Não. Vou contar uma situação que aconteceu na época da pandemia. Você sabe que aquela época foi uma época muito terrível, muito triste, e que quantas pessoas do nosso convívio, às vezes foram parar na UTI, saiu de casa, e mal sabia você que era a última vez que você iria ver aquela pessoa. Foram entubadas, e às vezes morriam ali, não tinha nem direito a ter um velório digno. E então, a pessoa fazia lá suas promessas: vou prometer, eu vou pedir a Nossa Senhora da Abadia, eu vou pedir para Deus. Nessa hora pede para todo mundo. Vou pedir para o Divino Pai Eterno, vou pedir para Santo Antônio, vou pedir para todo mundo. Por quê? Porque eu quero aquela graça. Deus não dá a graça conforme o nosso desejo, mas conforme a nossa necessidade. Então a pessoa pediu para que Deus trouxesse de volta aquela pessoa que estava lá na UTI entubada.
A pessoa ficou 35 dias na UTI. Fato, ela morreu. E a pessoa falou assim: padre, eu estou revoltado, porque Deus não escutou. Eu fiz campanha de oração, eu fiz jejum, eu acordava 4 horas da manhã para rezar o terço, eu fiz tanta coisa e Deus não me escutou. Eu falei assim: eu acho que você não está enxergando com os olhos da fé. O seu parente poderia ter morrido instantaneamente, sem ter tempo de se reconciliar com Deus. Ele teve 35 dias. Padre, mas estava em coma, mas não estava morto. E essa pessoa pode, e eu acredito, que era uma pessoa de fé, eu conhecia a pessoa, ter tido tempo de buscar conversão. E ela ganhou aquilo que você quer ganhar futuramente, o céu. E você está reclamando, porque a pessoa recebeu o céu e não está mais ao seu lado? É injusto, é murmuração, é ingratidão. Por isso o Senhor disse: amei-te com amor eterno. E para concluir, nesse evangelho de hoje, que também nos ensina bastante coisa, eu convido a você, quando você for para o seu acampamento, comece a meditar essas leituras que nós fizemos hoje. Tem pessoas que eu acho interessante, acho bonito. Ela vem em todas as missas do santuário. E uma graça tão especial, cada padre tem uma palavra que Deus inspira ele a falar naquela missa. E talvez essa palavra, ela encaixa no seu coração. Nós estamos diante da imagem daquela mulher cananeia, que pedia para Jesus um milagre, e Jesus parece que ignorava a mulher. Quanto mais a mulher pedia, Jesus não dava nem atenção, não dava moral para a mulher. Igual a situação também da samaritana. Como assim, padre, igual a situação da samaritana? Porque os judeus, eles tinham uma rixa, uma briga, um perrengue contra os cananeus e os samaritanos. Isso era uma briga cultural. E tanto é que os judeus chamavam os samaritanos e os cananeus de cachorros, de cães. Por isso, quando Jesus parou para conversar com essa mulher cananeia, falou assim: não fica bem dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Chamou aquela mulher de cachorro. Jesus humilhou aquela mulher. E a mulher deixou ser vencida pelo orgulho. Gente, ninguém gosta de ser humilhado. Nós temos dentro de nós aquela ferida que o pecado original causou, que chama-se soberba. Eu não quero me rebaixar para ninguém. E imagina deixar-se rebaixado por Jesus. Ah, eu sei que você faz milagre, mas você não vai me chamar de cachorro. Você não vai me fazer passar essa vergonha aqui. E ela não, ela se abaixou ainda mais e disse assim: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles podem comer das sobras que caem da mesa dos filhos. Essa palavra comoveu Jesus e fez então com que Jesus libertasse a filha dela da opressão que o demônio estava fazendo. E isso também nos faz lembrar o evangelho da boda de Caná. Jesus, ele não resiste a um pedido de uma mãe. Eu sei que tem muitas mães aqui que estão pedindo pela sua família, pelos seus filhos. Nunca deixa de pedir. Eu não sei quanto tempo você vai rezar pedindo a conversão, pedindo a cura, pedindo a libertação do seu filho, da sua filha, do seu esposo, que muitas vezes não te acompanha nas coisas da igreja. Mas não deixa de pedir. A sua maternidade dá para você
uma graça muito especial. Jesus não negou o pedido de Maria. Eles não têm mais vinho. Jesus olhou e falou assim: a minha hora não chegou. Ele não ignorou a mãe dele, mas ele disse: a minha hora ainda não chegou. Aqui no caso da cananeia, Jesus não deu nem moral. Mas nos dois casos, Jesus atendeu. Transformou a água em vinho e libertou aquela menina que estava possessa. Por isso, a oração de uma mãe é uma oração poderosa. A intercessão de uma mãe é uma intercessão poderosa. Como diz a canção do Padre Zezinho: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Por isso, a vocação à maternidade, a mãe, representa também Nossa Senhora. Hoje eu convido você a colocar diante do altar do Senhor todas as graças que você necessita para alcançar o céu. Não aquelas que você simplesmente quer. Tem graças que a gente quer pedir para Deus, mas não tem necessidade. Mas eu quero dizer a você, aquelas que são necessárias para a sua salvação, coloca aqui aos pés do Senhor e pede para Nossa Senhora, assim como diz a canção, que Maria passa na frente, que Maria vá adiante, que Maria vá abrindo as portas, vá abrindo os caminhos. De forma também especial, quero rezar. Uma pessoa ligou para mim há 2 dias atrás, no dia do início da Romaria, na caminhada, sofrendo terrivelmente por causa da sua filha, que foi injustiçada, por causa da sua filha, que se envolveu com uma pessoa que não deveria, e agora está pagando por causa desse envolvimento. A mãe, mesmo sabendo que a filha está errada, mas a mãe está intercedendo pela filha, porque quer o bem da filha. Assim também a Nossa Senhora. Fecha seus olhos um pouquinho e pede a Nossa Senhora para passar à frente. Pede a Nossa Senhora para ir adiante, principalmente aonde você não consegue ir. Reza pelo coração do teu esposo, dos teus filhos, das pessoas que estão com você nas barracas, principalmente para que não cause intriga, não tenha briga, para que vocês possam passar uma romaria em paz. Aqui é um lugar onde a gente encontra Deus. E o inimigo quer fazer de tudo para que você perca a paz. E que esses dias, que deveriam ser dias de transformação, de transfiguração, às vezes se transformem em dias em que a gente deseja muito mais estar em casa do que aqui. Que Nossa Senhora passe na frente. Que Nossa Senhora interceda por cada gemido e pedido que estão sendo feitos agora. Você que está nos acompanhando através das rádios, do meio de comunicação, da internet, você que nos acompanha de todos os lugares, do mundo inteiro, pode pedir, mas peça com fé. Seja insistente como a cananeia. Vai ter uma hora que Jesus vai olhar para você e vai dizer: por causa da tua fé, eu vou fazer isso.